Eu vou começar com o deputado Guilherme Boulos. Deputado, o Brasil ensina os Estados Unidos no quesito democracia, segundo a revista? Daqui a pouco a extrema-direita brasileira já está chamando a The Economist de comunista. Mas o que a capa da The Economist traz é um fato óbvio. Os Estados Unidos se acovardaram na hora de julgar aqueles que tentaram dar um golpe no 6 de janeiro no Capitólio, e o Brasil não. O Brasil mostrou firmeza para que aquele golpe, aquela tentativa de golpe, que não foi apenas o 8 de janeiro, teve todas as ações preparatórias que estão na denúncia do Gonê, para que aquilo possa ser julgado e os responsáveis punidos. Aliás, a gente viu ao longo desses anos, quando o Bolsonaro estava no governo, a extrema-direita era valentona, gritava, xingava, fazia arminha com a mão, e agora se acovarda, precisamos de anistia, por favor. Tem que assumir a responsabilidade pelo que faz. Isso é o básico na vida e na política. Isso está faltando para a extrema-direita brasileira. Precisa se responsabilizar. Não adianta chamar o Xandão de covarde no carro de som e depois convidar ele para ser vice quando está cara a cara no julgamento, ou pedir desculpa quando está cara a cara no julgamento. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é o devido processo legal de responsabilização daqueles que tentaram dar um golpe de Estado. A tentativa de golpe de Estado, vale dizer, ela está prevista no Código Penal. Eles jogam com a confusão, dizendo, mas não conseguiu dar um golpe, foi só uma tentativa. Ora, se tivesse conseguido dar um golpe, não seriam julgados, porque teriam estabelecido uma ditadura que é a finalidade de todo golpe de Estado. A própria tentativa de golpe já está configurada como crime. Está mais do que evidente que eles tentaram o golpe de diversas maneiras, não conseguiram, porque até em dar golpe são incompetentes e, a partir disso, estão sendo julgados para responder pelos seus crimes. É assim que tem que ser num Estado democrático de direito. Ok. Deputado Nicolas Ferreira, o Brasil ensina os Estados Unidos no quesito democracia, segundo a revista. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que acompanham. Depende. Se a democracia for a relativa do Lula, que convida um ditador como Nicolás Maduro aqui para o Brasil, então, se eles acham que isso que é democracia, de fato, eu não posso falar nessa democracia. A democracia que eu acredito, ela não condena pessoas que quebraram patrimônio público, cometeram um crime, mas que tem uma desproporcionalidade gigantesca quando se trata de crime organizado e crimes que acredito que essas pessoas que ficaram 2 anos sem nenhum tipo de condenação, mas presas em uma penitenciária, eu posso chamar isso de democracia. Até mesmo porque a esquerda cansou de fazer isso, inclusive em propriedades privadas, com MST, e nunca sofreram nenhum tipo de condenação por isso. Até mesmo tem pessoas que, enfim, está aqui ao meu lado, que já defenderam aí depredação de patrimônio público, como ali no MASP, e simplesmente não aconteceu e não pediu nenhum tipo de condenação para essas pessoas. Quer dizer sobre covardia? Peraí. Em 2017, quem estava chamando o ministro Alexandre de Moraes de ser um genocida da população jovem, negra de São Paulo, não fui eu. O que mudou? Eu pergunto para o Boulos, que agora ele defende Alexandre de Moraes com unhas e dentes. O que mudou? Deixou de fato de ser covarde ou agora mudou a sua visão com relação às medidas autoritárias do Alexandre de Moraes? O Bolsonaro não está sendo julgado nem pelo plenário, está sendo julgado por uma turma em que 5 deles, 2 ali foram indicados pelo PT, os outros 2 também indicados pelo Lula, um sendo ex-advogado do Lula e o outro amigo de Lula, que é o Dino, e o outro é o Alexandre de Moraes, que tem parte interessada no julgamento, afinal de contas, ele também se coloca como vítima. Não estamos dando exemplo de absolutamente nada, o mundo já está vendo isso, e espero que, obviamente, essas pessoas tenham penas proporcionais, e aquilo que não está sendo feito, ou seja, que sejam, então, anistiadas, já que não tem senso de responsabilidade pelo jurídico do nosso país. Ok. Já que um foi citado, eu vou conceder agora 1 minuto para cada um. Começar com o Guilherme Boulos, deputado. Obrigado, Leandro. Eu achei muito curioso o deputado Nicolas ter citado o crime organizado. É importante ele ter a oportunidade de se explicar por que ele resolveu ajudar o crime organizado ao ter inventado a fake news sobre o Pix. Aliás, hoje esse é o assunto do Brasil. Ele inventou a fake news que o governo ia taxar o Pix, criou uma fake news
com grande impacto na sociedade, forçou o governo a recuar numa medida que era para evitar a lavagem de dinheiro do crime organizado, e hoje nós estamos vendo como o crime organizado se infiltrou na Faria Lima, em todos os espaços onde a extrema-direita caminha tão bem, anda de mãos dadas com o bilionário, como sempre fez. Agora, é muito engraçado, chega a ser quase surreal ver a extrema-direita falando de ditadura. Veja, você criticar o Supremo Tribunal Federal é normal, é parte de uma democracia. Eu já fiz isso várias vezes, e não foi só contra o Xandão, não. Já fui processado pelo Gilmar Mendes por críticas. Nenhuma instituição, nem nenhuma figura está acima da crítica. Mas eu nunca planejei matar nenhum deles. Eu nunca planejei fechar o Supremo com um cabo e 2 soldados. Aí é que está a diferença. Eles vendem como se fosse censura crítica. Não é nada disso. Cometeram crimes e agora estão respondendo e querem se esconder debaixo da saia do Donald Trump. Okay. É isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. Okay. Deputado Nicolas, tem o mesmo tempo aqui, 1 minuto e meio, que o deputado Guilherme Boulos usou agora há pouco. Deputado Nicolas. Um golpe que não foi achado nenhuma arma de fogo, que tinha até vendedor de algodão doce no meio do golpe. O próprio Bolsonaro nem estava aqui e eles de fato querem pintar isso porque se o brasileiro olhar para a realidade do país, vai ver que mais uma vez são os mesmos responsáveis que estão à frente do país e levando o país para essa falta de graça, né, que tem aqui no nosso país. Ou seja, os responsáveis nunca são eles, né? E peraí, quer falar sobre crime organizado, Boulos? Quem tirou foto com a dama do tráfico não fui eu. A pasta dos direitos humanos do governo que você apoiou, que bancou hospedagem e estadia da dama do tráfico. Não sou eu que, por exemplo, recusei a taxar e reconhecer o Comando Vermelho e o PCC como terroristas aqui no nosso país. Não sou eu que passei pano para rachador como o Janones. Inclusive também não fui eu que tive 72% dos votos dos presidiários, coisa que você teve. Também não fui eu que fui até o local ali, a Maré, que tem a facção dominante ali, como se nada estivesse acontecendo. Não fui eu que fui na favela também do Moinho, que foi ali aliciada por uma ONG ligada ao PCC. E, por fim, não sou eu que tinha diálogos cabulosos com o PCC, Boulos. Ok. Senhores, eu vou chamar os nossos analistas que vão participar também do debate. Juliana? Deputados, voltando aqui à revista The Economist, a gente sabe que eles também afirmam que Trump acabou fortalecendo o presidente Lula. A pergunta é a seguinte: essas ações do governo americano, tarifaço, sanções, tiveram efeito contrário? Começo pelo deputado Nicolas Ferreira. De Lula para poder andar nas ruas do Brasil e ver como é que está a sua popularidade. Mais uma vez, a esquerda ela é muito boa de narrativas, né, e de estratégias, porque a culpa nunca é deles. Né? O problema, por exemplo, de hoje, nós temos aí praticamente 50 milhões de pessoas abaixo do crime organizado no país, deve ser do Bolsonaro, que governou o país em 4 anos. O problema de nós termos um péssimo saneamento básico, um péssimo IDH, não temos nenhum tipo de proposta com relação à educação no nosso país, idosos sendo roubados através do INSS, escândalos de corrupção acontecendo no nosso país, mas obviamente a culpa nunca é deles. Então a economia não está indo para baixo por conta de uma decisão do Trump, não, pelo contrário, até mesmo porque essas decisões impactam empresas americanas. Não tem nada a ver aqui com as empresas brasileiras, não. A gente precisa ter diplomacia. Não é chantageando, não é provocando os Estados Unidos e criando uma falta de diplomacia que a gente vai atrair o nosso maior cliente, que coloca mais de 200 bilhões aqui de dólares de aporte no nosso país. Não xingando, por exemplo, Elon Musk, como a gente já fez, que a gente vai conseguir atrair os Estados Unidos para cá. Não é falando que o Lula é um nazista, né, de moeda trocada, como o Lula diz, que a gente vai conseguir resolver esses problemas. O Brasil, por exemplo, é um país que está aí, que aumentou de 10% para 50%. Perdão. Que aumentou de 10% a 50% a questão da tarifa, por falta de diálogo, por falta de diplomacia, e obviamente quem é o presidente? É Lula, que ele resolva isso. Afinal de contas, ele disse que basta tomar uma cervejinha no bar que resolveria a guerra entre Rússia e Ucrânia. E até agora o que a gente vê são bravatas de um líder incompetente que a gente tem apoiado também por incompetentes. Deputado Guilherme Boulos, as medidas adotadas por Trump contra o Brasil tiveram efeito contrário?
Boa noite, Juliana. Só me permita anotar antes que o deputado Nicolas Ferreira não disse uma palavra sobre como ele ajudou o crime organizado no episódio da fake news do Pix. Acho que ele está até com alergia de tanta mentira que ele fala, é um negócio impressionante, é uma avalanche de mentiras. Agora, Juliana... Isso a gente discute nos tribunais, Boulos. É evidente que a atuação do Donald Trump, ela deixou bem claro e bem nítido quem está de cada lado no Brasil. Quem defende o Brasil e quem defende os Estados Unidos e o Donald Trump. Aqueles que usaram símbolos nacionais para fazer politicagem, o deputado Nicolas é um deles, né? Agora estão aí defendendo o Trump e os Estados Unidos, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos quando os empregos no Brasil são atacados. O Trump, o que ele quer é levar emprego daqui para lá. Essa é a pauta dele, daqui do mundo inteiro, uma reindustrialização dos Estados Unidos. Essa é a proposta. E a gente ter lambibota, traidor da pátria, atuando para defendê-lo aqui no Brasil, é uma vergonha. Aliás, é uma vergonha para o Congresso Nacional que o Eduardo Bolsonaro não tenha sido caçado até hoje. Essa turma devia ter vergonha na cara para poder usar os símbolos nacionais depois de se alinhar com o Donald Trump. E a propósito, né, o deputado Nicolas também citou rachadinha. Eu não tenho nenhuma acusação de rachadinha, né? Não tenho nenhuma acusação de mau uso do dinheiro público. Ele poderia explicar por que ele mandou emenda para o tio dele, que é prefeito em Minas Gerais. Sabe, Nicolas? Aquele seu tio, pai do seu primo, que foi preso por tráfico de cocaína. Não sei se era ele também que você estava querendo blindar na operação para defender o crime organizado agora, sabe? Por que você não fez videozinho para explicar isso? Né? Só faz videozinho para contar mentira. Okay. Diz que a economia do Brasil está caindo e a culpa não é do Trump. De fato, a culpa não é do Trump, porque a economia não está caindo, meu caro. O Brasil teve o maior índice de crescimento nos últimos 3 anos, da década. O Brasil está com a menor taxa de desemprego da série histórica. Okay. Você não sabe o que fala, né? Fica repetir, fazer gracinha no TikTok, na rede social, é uma coisa. Poder executar política pública, explicar, saber o que está acontecendo é outra. Lamentavelmente, você opta sempre pela molecagem em relação à seriedade. Agora, você é um deputado federal, né? Tem responsabilidade, Juliana, deveria, no mínimo, conhecer os dados sobre o país. A minha citação, você pretende legislar. Por favor, deixa eu me interromper aqui. Primeiro eu peço para os dois não interferirem na fala de cada um. Já que um foi citado, eu vou dar agora 1 minuto para cada um, começar com o deputado Nicolas Ferreira. E eu peço que cada um respeite a fala do outro. Assim, os dois terão um momento para comentar também e debater. Além de mentiroso, você é burro, né, Boulos? Porque o meu tio não é prefeito de nenhuma cidade. Isso é mentira sua. O meu tio, ele foi candidato a prefeito. Eu mandei emenda para a cidade de Nova Serrana, que foi a cidade que eu tive mais votos proporcionais, 40%, coisa que você não sabe, né, que é ter voto. Pelo contrário, você tem experiência em perder eleições, coisa que eu não tenho. Agora, qual é o problema de eu mandar emendas para poder ajudar a pavimentar uma cidade? Você está querendo dizer que isso tem algum tipo de relação com o meu primo ser preso? Imagina se todo brasileiro responder pelos crimes que os seus parentes cometem. Agora, na falta do que me acusar, você fala a respeito disso, querendo inclusive me atrelar aqui agora a questão do meu vírus do PIS com crime organizado. Você, Boulos, literalmente, assim, é sem brincadeira mesmo, te falta capacidade mental para poder atacar o seu opositor. Você foi, sabe, despreparado aqui para o debate, falta de assessoria, porque é tudo isso que você tem para me atacar. Você acha mesmo que eu, que sou uma pessoa que não tem pingo de processo sobre nada de corrupção, você acha mesmo que vai colar que eu estou ajudando o PCC e CV? O teu governo, que você apoiou, que tem diálogos cabulosos com o PT. E eu peço mais um tempo aqui para finalizar, porque não é qualquer tipo de acusação, né? É uma acusação muito séria e eu não estou delongando mais isso aqui, Boulos, porque obviamente isso vai ser discutido na justiça. Você acusar um deputado de ter uma relação, ter ajudado o crime organizado, é algo muito sério. As suas risadas, e como diria o Olavo, depois você pesquisa a continuação dessa frase, risadinha é argumento de pesquisa e depois me fala. Obrigado, Leandro. Deputado Guilherme Boulos, mesmo tempo, por favor. Obrigado, Leandro. Mais uma vez ele não respondeu por que ele atuou contra o Pix, fez fake news,
o que, como foi demonstrado na operação da Polícia Federal com o Ministério Público e a Receita hoje, contribuiu para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Deve ter algo para esconder. Mas nós podemos falar de mais coisas, Nicolas. Não é? Por que você e o seu partido são a favor da PEC da blindagem para favorecer parlamentares e garantir mais privilégios para os parlamentares? Você diz que defende o povo, você diz que é contra o sistema. Por que você não defende que 90% dos brasileiros deixem de pagar imposto de renda só porque a proposta é do Lula? Por que você não defende taxar bilionários? Por que você nunca disse uma palavra sobre os juros de agiotagem dos bancos no Brasil? Né? Você é uma hipocrisia ambulante, Nicolas. Né? Eu não tenho falta de assessoria, tenho muito bons assessores. Mas se tivesse, melhor seria ter falta de assessoria do que falta de caráter, como você e a sua trupe da extrema-direita têm. Vocês não têm, inclusive, a hombridade de responder por aquilo que fazem. No momento de cometer crime, era todo mundo valentão, dizendo até que era da SWAT. No momento de responder pelos crimes, ai, por favor, pelo amor de Deus, me dá anistia, devolve meu passaporte, agora o Brasil virou uma ditadura. Vocês não têm ideia do que é ditadura. Ditadura é o que vocês sempre defenderam. É a ditadura que fez o AI-5, pelo qual vocês fizeram ato defendendo em homenagem, que fechou o Congresso, que perseguiu opositores. Ok. O Bolsonaro não está sendo julgado no porão do DOPS, não. Está sendo julgado com amplo direito de defesa e transmitido para o Brasil inteiro. Vocês não têm autoridade moral para falar sobre democracia. Okay. Sempre foram defensores da ditadura militar. É isso que você, ainda moleque, e o seu campo político representam. Lamento. Se isso te dói e faz você atacar, vir para a ofensiva, ficar vermelho, deputado, eu lamento, mas são os fatos. Senhores, eu vou chamar o nosso analista Pedro Venceslau, que também participa do debate. Pedro? Boa noite, deputados. Começando pelo Nicolas. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro disse que não vai haver eleição em 2026 se não tiver a presença de Jair Bolsonaro, que está inelegível. Dito isso, disse também que Donald Trump não vai reconhecer as eleições do ano que vem se não tiver a presença do ex-presidente da República. Nicolas, eu te pergunto, depois faço a mesma pergunta para o Guilherme Boulos. Isso significa que não deve acontecer eleição no Brasil em 2026 sem a presença de Jair Bolsonaro? O que significaria Donald Trump não reconhecer essa eleição? As eleições de 2026 sem o Bolsonaro é uma clara tentativa de burlar o processo eleitoral, porque afinal de contas saem pesquisas todos os dias mostrando que Bolsonaro ganharia de Lula. Ou seja, é muito fácil você tirar um oponente numa corrida eleitoral dizendo que ele cometeu um golpe, falando que é em defesa da democracia, inclusive antes mesmo da condenação, o ministro pela democracia dizendo que já está preparando a cela dele, ou seja, podemos dizer que já é um julgamento, né, com cartas marcadas? Óbvio, é um julgamento onde as pessoas têm parte interessada naquele processo, suspeição para quê, né? Então é claro que eles não deixam o Bolsonaro concorrer à eleição, não por conta de corrupção, tá? Não tem uma linha de corrupção ali, nunca foi condenado por nada. Bolsonaro, inclusive, está preso por conta de um suposto golpe. Olha só, é necessário inventar algo para poder colocar o Bolsonaro calado. Ele literalmente não está podendo dar entrevistas, coisas que o ex-presidiário do Lula, apoiado pelo Boulos, pôde dar, coisa que Champinha pôde também dar entrevistas. Pôde dar, por exemplo, também entrevistas Suzane Richthofen, o Marcola. Agora, todos cometeram crimes gravíssimos. Bolsonaro, que é o primeiro ex-presidente condenado por não corrupção, sai das eleições, obviamente, porque ganharia dessa incompetência que é esse governo atual. Então esse recado que está dando é o seguinte: realmente vai ser ignorado a palavra da maior nação do mundo, do homem mais poderoso que nós temos, vai ser isso deixado de lado, porque não é colocado aí as mensagens que foram vazadas pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes, mostrando o modus operandi, como o ministro Alexandre de Moraes perseguia as suas vítimas. Um homem, por exemplo, foi mantido preso por conta de uma publicação em 2018. Ou seja, é muito claro de que nós temos hoje uma perseguição política a todo o campo da direita, porque caso contrário, não é dessa forma que a esquerda consegue ganhar as eleições. Deputado Guilherme Boulos, caso Donald Trump não reconheça a eleição no Brasil, qual é o significado disso aqui no país? Boa noite, Pedro. Bom, a atuação dos Estados Unidos
para sabotar projetos soberanos na América Latina vem de longa data. Todo mundo sabe qual foi o papel do embaixador Gordon no golpe de 1964, que o bolsonarismo defende e exalta. Não é? Os Estados Unidos sempre tratou a América Latina e o Brasil como seu quintal. É assim que eles tratam. Por isso que eles ficam tão nervosos quando encontram uma autoridade aqui que diz não, nós não vamos nos ajoelhar. Aliás, foi a capa do New York Times há algumas semanas, né, que o presidente Lula foi o único que enfrentou o Donald Trump, que é o que deve ser feito. Soberania não se negocia. É vergonhoso ver um monte de traidor, e ainda traidor com mandato. Eu fico pensando, se o Eduardo Bolsonaro fosse deputado norte-americano e conspirasse contra o seu país, ele estaria, essa altura, em Guantánamo, preso pelo Estado norte-americano. Essa é a realidade. O que essa turma está fazendo é uma atrocidade, mas que, de algum modo, tem o mérito de desvelar quem são eles, de mostrar quem são. Nunca foram patriotas, são traidores da pátria, são lesa pátria, né? São lambibotas dos Estados Unidos. O Trump está fazendo isso e tentará fazer até o fim até a eleição do ano que vem, não tenham dúvida, vai haver tentativa de intervenção norte-americana, justamente para poder eleger um governante no Brasil que seja submisso, que se ajoelhe aos interesses dos Estados Unidos, que não é o caso do presidente Lula. Só que não conseguirão. Aliás, todas as pesquisas, diferente do que diz o Nicolas, que eu acho que não sabe nem de legislação, nem lê pesquisa, né, mostram que o Lula venceria no primeiro e no segundo turno, não apenas Jair Bolsonaro, como qualquer candidato bolsonarista. Né? O Lula vai se reeleger o ano que vem, defendendo a soberania nacional, defendendo o povo brasileiro, né? O Bolsonaro vai estar preso na papuda e essa turma aí vai ter que aguentar, porque é assim, democracia é isso, né? Nós sobrevivemos há 4 anos dos absurdos do Bolsonaro, agora eles aguentem e convivam com a democracia. Leandro. Senhores, o julgamento de Jair Bolsonaro é uma lição democrática ou um excesso? Começo com o deputado Guilherme Boulos. Olha, o julgamento do Jair Bolsonaro é uma demonstração de que as instituições do judiciário brasileiro estão funcionando. Não se curvaram à tentativa de golpe de Estado. É importante, e eu uso esse tempo aqui, Leandro, para dizer o seguinte: eu li a denúncia do Paulo Gonet, procurador-geral da República, da primeira à última página. A extrema-direita fica dizendo de que não há elementos, que é só a delação do Mauro Cid. Mentira! Ou não leram, ou estão mentindo. Veja, existe ali uma operação que envolveu apreensão de celulares de várias figuras do governo Bolsonaro, troca de mensagens de zap, troca, por exemplo, de mensagens de zap do diretor da PRF, organizando as ações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno para tentar impedir eleitores de Lula de votar, pegando as cidades onde o Lula tinha tido maior percentual no primeiro turno. Depois, a reunião do Jair Bolsonaro já detalhada com os comandantes das forças, tentando pressioná-los a assinar um decreto de golpe de Estado. Isso só não aconteceu porque o comandante do Exército, general Freire Gomes, e da Aeronáutica, Batista Júnior, não aceitaram a imposição do Bolsonaro e, no desespero, o punhal verde e amarelo numa tentativa de matar o Lula, o Alckmin e o Xandão. É um golpe impresso e auditável, como eles bem gostam, uma tentativa de golpe que está ali, está tudo desenhado. Então, eles jogam com a narrativa, naturalmente. Só que ali no judiciário, nas provas, não é a narrativa que vai prevalecer. Por isso a tendência é a condenação do Jair Bolsonaro para responder pelos seus crimes. Algo que já deveria ter sido feito lá na transição da ditadura militar nos anos 80, quando torturadores, generais golpistas saíram ilesos. Agora é a hora dessa turma responder pelos seus crimes para dizer que o Brasil não abre mão da democracia, nem da soberania para o choro da extrema-direita. Deputado Nicolas Ferreira, o julgamento de Jair Bolsonaro é uma lição democrática ou um excesso? Muito jargão e pouca verdade. A realidade é que a gente está vendo um julgamento que tem zero ampla defesa, pelo contrário, os próprios juízes manifestam fora dos autos, dão suas opiniões, ele é a pessoa que investiga, é a vítima ao mesmo tempo, tem parte interessada nisso. Agora, vamos lá, o golpe que aconteceu aqui no dia 8 é um crime impossível, é querer envenenar alguém com um copo de água potável. Afinal de contas, repito, não tinha-se uma arma de fogo, você
tinha ali pessoas vendendo algodão doce no meio daquilo dali. Se estivessem de vermelho, como já aconteceu diversas vezes pela esquerda, queimando, por exemplo, o Ministério da Educação, invadindo propriedades privadas como o MST, não tinha nenhum tipo de julgamento, como não aconteceu com nenhum dos black blocs que destruíram também patrimônio público em São Paulo. Ou seja, está tudo muito claro. E se as pesquisas mentirosas, mas que o Boulos diz aí que o Lula está na frente e ganha do Bolsonaro, deixa ele competir então. Qual que é o medo? Qual que é o problema? Já que ele vai ganhar, deixa ele competir agora. Retirar uma pessoa legítima que perdeu aí, né, por 1% dos votos, de competir uma eleição que na passada foi totalmente parcial a condução dela, afinal de contas, não podia atrelar PT com ditadores da Nicarágua e, por exemplo, Nicolás Maduro. Boulos querer pagar aqui para todo mundo na CNN que é defensor de democracia. Tá de sacanagem. Defensor de Nicolás Maduro, que passa tanque de guerra em cima das pessoas, que exalta Che Guevara, que fuzilava homossexuais e negros, inclusive. Isso aí o Fidel Castro, na Folha de São Paulo, disse isso em entrevista, que se arrepende desses atos que fez e levanta bandeiras da esquerda que matou dezenas de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. Que tipo de democracia é essa? Qual deputado que teve as suas contas derrubadas? Qual deputado foi cassado de esquerda? Nenhum. Agora, de direita, Daniel Silveira está preso por quê, senhores? Por crime de corrupção, por desviar bilhões do INSS, está preso por crime de opinião, olha, 5 anos sem poder nem ver a sua filha crescer. Você tem diversos deputados que estão sendo caçados. A minha rede social foi derrubada depois das eleições pelo ministro Alexandre de Moraes. E por quê? Não sabe explicar o porquê. Porque literalmente é uma caça às bruxas a quem discorda. Se eles pudessem, eles não estariam me caçando, não. Eles estariam colocando era num paredão de fuzilamento. É isso que a esquerda sempre fez na história inteira da humanidade. Agora, ele acha que ele, com essa carinha aí de songamonga, vai literalmente convencer as pessoas de bem de que eles são defensores da democracia e nós somos os totalmente errados. Vocês é que estão ao lado de ditadores ao longo da sua história. Eu não. Eu estou ao lado certo e o Brasil todo vê isso. Senhores, para a gente encerrar, eu vou conceder 30 segundos para cada um. Deputado Guilherme Boulos. Como você é burro, Nicolas. Eu achava que era só hipocrisia, cinismo, mas é burrice também. Quem é democrata para você, cara? É Brilhante Ustra, que torturava mulheres com ratos na vagina? Ele que o seu chefinho Bolsonaro disse que tinha como ídolo. Qual é a autoridade moral que você acha que tem para falar sobre democracia? Você é moleque, tá vendo agora as coisas, mas você se alinhou a um campo político que historicamente não só defendeu ditaduras, como praticou, torturou gente, matou gente. Não seja irresponsável. Ser burro, todo mundo tem o direito de ser e você está exercendo o direito, normal. Agora não seja irresponsável e leviano com a memória das pessoas que perderam gente querida pela ditadura militar brasileira. Ok. Deputado Nicolas Ferreira, mesmo tempo. 1 minuto. Boulos, você não consegue nem respeitar o tempo, cara. Seus 12 neurônios não deixam. Presta atenção aqui. Não adianta fazer jargões midiáticos, tentar colocar, basicamente, pintar uma figura do que eu não sou. Quem está ao lado de ditadores são vocês. Quem literalmente tem guiado esse país a um desastre são vocês. Mais uma vez, não sou eu que nego a reconhecer CV e PCC como terrorismo, que tira foto com dama do tráfico e banca ela, e que basicamente tem uma vida que a única coisa que você tem que dizer sobre mim é de moleque. Eu não tenho nenhuma vergonha sobre a minha juventude. Eu teria vergonha de ter a sua idade e continuar comunista. Ok. Conversamos ao vivo com os deputados Guilherme Boulos, do PSOL, e Nicolas Ferreira, do PL. Aos dois eu agradeço pela presença aqui na CNN. Senhores, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Obrigado, Leandro. Boa noite a você. Obrigado, Leandro. Obrigado, Boulos. É sempre um prazer te bater. Obrigado. Um abraço nos dois. Obrigado, senhores. Até a próxima.